Pessoal, por muitos e muitos anos, para falar a verdade, foram mais ou menos 9 anos, o time do Google responsável pela plataforma Android não dava a mínima para como que a gente iria desenvolver os nossos aplicativos. E eu já vou mostrar para vocês como que a comunidade Android ficou sabendo disso. Ok, para falar desse assunto a gente não precisa de muito café não, mas é que eu sou meio viciado mesmo. Mas é o seguinte, se tu tem rodeado esse mundo de desenvolvimento Android por mais ou menos 3 anos, deve lembrar de um dos posts mais falados na comunidade em 2016. Ele foi postado no falecido Google Plus pela engenheira líder da plataforma Android. Pra te ver como faz tempo, Google Plus ainda era alguma coisa. Mas se tu quer lembrar ou tá chegando agora nesse mercado de desenvolvimento de aplicativos, eu fui atrás do post na internet, porque o Google Plus não existe mais, né? Então, infelizmente, em abril deste ano, o Google desativou todas as contas do Google Plus, excluindo todos os arquivos, todos os posts que lá haviam se postado. Eu queria muito mostrar o post original para vocês. Então, depois de alguns minutos pesquisando nas profundezas dos caches na internet, eu consegui achar o post original para mostrar para vocês. E esse post ele foi feito pela Diane Hackburn e eu vou ler para vocês, certo? Deixa eu abrir ele aqui. Vamos ver aqui o que a Diane fala. Então, a Diane aqui, ela começou o post dela explicando, né, as perguntas que a maioria dos desenvolvedores e desenvolvedoras da comunidade Android perguntavam para ela, que é basicamente como é que eu devo escrever o meu código. E aqui, só para ser justo, ela editou o post, tá? Eu vi uma vez, a primeira vez, o post original, mas eu vi que agora ela já tinha publicado uma edição. Faz aqui uma clarificação, né? Ela escreve que quando ela fala nós, ela não tá falando da plataforma inteira Android, ela tá falando do time dela, não tá falando aqui pelo Google ou pelo Android como um todo, né? Então ela só se justifica aqui porque a comunidade de fato caiu em cima deste post quando ela publicou, tá? E a pergunta basicamente que a gente estava fazendo pro Google era: Google, que arquitetura eu devo usar? MVC, eu devo usar MVP, eu devo usar MVVM? O que eu devo fazer? It doesn't matter. Who cares which architecture you use? It's good for you to scale your application, have it stable, test it well, but your users have no idea what you are using. Embora aparentemente o SDK do Android ali, ele te guia em como tu deve desenvolver, na verdade ele não tá nem aí para como que tu escreve de fato o teu código. Na verdade, quando tu usa ali o SDK do Android, o único objetivo dele é fazer tu se comunicar com o Operation System, né? Não é nada mais do que isso. Então esse depoimento basicamente dizia que nós não deveríamos pensar na plataforma Android como um framework de aplicação, mas sim como um framework de sistemas. É diferente de um React Native, é diferente de um framework que ele te diz já um pouco de como que tu deve escrever o teu código. E eu me lembro da primeira vez que eu vi Java na faculdade, aí o professor me mostrou onde eu deveria implementar minhas chamadas, e ele falou assim: basta rodar dentro desse public static void main e usando a criatividade, organize como que tu quiser, e eu simplesmente nem organize. Era basicamente isso que a gente via na faculdade, certo? Orientação a objeto básico e coloca alguma coisa a executar ali dentro do public static main. Basicamente a plataforma Android é como esse método main do Java. Ela roda tudo que tu precisa para se comunicar com o sistema operacional e depois o código é contigo. Basicamente, ao mesmo tempo que o Google estava dando liberdade para os desenvolvedores, a falta de instrução começou a causar vários problemas na comunidade de desenvolvimento Android. Começando pelo fato de que, vamos lá, sejamos sinceros, quem nunca escreveu uma regra de negócio, algum trecho de código que deveria estar no model, lá na Activity mesmo, lá na view do projeto? Eu nunca fiz isso aí, mas eu tenho certeza que algum de vocês já... Hoje em dia já não é mais tão comum, mas sem vergonha eu admito que eu já fiz isso no passado. Isso me causou vários erros devido à dificuldade de isolar esses trechos de código e a dificuldade de testar também. E mesmo após o Google apresentar os fragments no Android 3.0, o meu mindset continuou basicamente o mesmo: botar muita regra de negócio na view. Foi muito depois que eu comecei a pesquisar sobre arquitetura. E o que acontecia
acontecia é que, pelo fato do Google não ter se posicionado nem um pouco em como que tu escreve o teu código, a falta dessa definição de arquitetura fez com que a comunidade Android caminhasse cada um por um lado, o que muitas vezes levava a um projeto ter duas arquiteturas, e se o projeto fosse grande, provavelmente teria uma arquitetura que já é a legada, mais a outra que é a nova, e a outra que a gente está fazendo um POC. Conforme o app crescia e começava a implementar mais funcionalidades, com implementações mais complexas, eu parava e pensava, como é que a gente veio parar aqui? Agora, já que todos nós concordamos que escrever todo o nosso app na Activity e no Fragment é algo ruim, ou na verdade é algo péssimo, algo que é quase impossível de se manter, já que toda a comunidade de desenvolvimento Android percebeu isso, nós, como bons desenvolvedores, começamos a resolver esse problema, separando as camadas de negócios, de navegação, de persistência e de interface. Pessoal, a gente como programadores, como comunidade de desenvolvimento, a gente é incrível, sério, a gente consegue resolver muitos problemas. A gente pode pegar, por exemplo, a comunidade JavaScript, que consegue resolver vários problemas numa linguagem que é livre, que é aberta, sem muita instrução de grandes corporações, embora o Facebook seja uma grande corporação por trás do React. A comunidade JavaScript como um todo conseguiu trabalhar com essa linguagem que é aberta, que é livre, e se movimentou para criar frameworks, para criar componentes, né, para mudar a maneira de pensar em forma de componentes, pensar em forma de uma arquitetura que hoje está sendo utilizada até fora do web, que está sendo utilizada no desenvolvimento mobile, por exemplo. Porém, nem tudo é mil maravilhas. E o problema tu já deve estar começando a perceber. E o problema é que cada programador pode vir a resolver o mesmo problema de várias maneiras, de maneiras diferentes. Então o que aconteceu na comunidade de desenvolvimento Android foi o seguinte: a gente começou a ser bombardeado por uma sopa de letrinhas. MVP, MVC, MVI, MVVM, MVP de novo com Redux, MVP com Interactors, Viper, começou a surgir tipo todas as combinações possíveis de consoantes e vogais. Teve uma época que usar Event Bus com MVP era uma das coisas mais queridinhas pela comunidade. E era muito comum tu chegar num projeto novo de Android, tá? Mesmo tendo muito conhecimento, e se sentir perdido. Perdido porque cada empresa adotava uma arquitetura diferente para o seu projeto. E assim como aquela famosa guerra entre espaços e tabs, a guerra entre MVC, MVP, MVVM, Viper só crescia. E eu acredito que não só era, né, alguns anos atrás, como ainda é uma grande guerra. E a gente consegue ver isso bem claro quando a gente inicia numa nova empresa e enfrenta ali, né, e passa a ter que se adequar a uma arquitetura que não é a que tu mais gosta, não é a tua própria queridinha, digamos assim, não é aquela arquitetura que tu leu, que tu aplicou e achou bacana. E sempre quando isso acontece, tem outro fenômeno incrível que a gente como desenvolvedor faz. Tu chega em um projeto MVP com uma bagagem de arquitetura MVVM e começa a apontar defeitos na arquitetura que o outro coleguinha escolheu. E quem nunca até mesmo implementar uma nova funcionalidade desse aplicativo escolhendo uma outra arquitetura que não é a de base do projeto? Quem nunca fez isso? E o fato é, nem todo framework, nem toda arquitetura é perfeita para todos os tipos de projetos, para todos os casos e situações. Só que quando a gente tem o Google como criador da plataforma, que provém todas as ferramentas dela e que dita como que o sistema operacional vai evoluir e quais funcionalidades, qual a guideline a gente deve seguir, que dita basicamente quase tudo. Quando a gente tem essa Big Tech nos dizendo que não se importa em como a gente deve escrever o nosso código, tu já deve imaginar qual foi o resultado. Tu deve imaginar e tu deve ver nos projetos que tu deve ter trabalhado nos últimos anos e que tu trabalha até ainda hoje. Mas existe uma luz no fim do túnel. O Google se manifestou a respeito da arquitetura que ele recomenda para te criar um projeto Android quando ele lançou o Jetpack. Ele até desenhou um diagrama bonitinho da arquitetura que ele sugere para a comunidade. E este guia lista as melhores práticas e recomenda a arquitetura que, na visão deles, vai nos ajudar a escrever aplicativos de qualidades e mais robustos. Se tu acompanhou umas lives que eu fiz aqui no canal umas 3 semanas atrás, ou 2, tu deve ter visto que a gente já começou a utilizar
e seguir essa arquitetura recomendada por ele. A gente começou refatorando nosso aplicativo para utilizar Single Activity e usar Navigation Components. Então, se tu não tá ligado no que eu tô falando, vê aqui no histórico de vídeos e acompanha essa playlist Como Criar um Aplicativo do Zero. É uma playlist que tem aqui no canal e todos os vídeos a respeito desse projeto que a gente iniciou aqui juntos, desde a idealização dele até o primeiro commit no GitHub, porque todo o código dele é aberto, está disponível lá nessa playlist Como Criar um Aplicativo. Então, se tu ainda não sabe do que eu estou falando, acompanha lá a playlist e vai dar um pouco mais de contexto para vocês. Então, a ideia aqui desse vídeo era simplesmente mostrar a história, né, dessa falta de arquitetura e por que a gente está escolhendo seguir a arquitetura que a gente está seguindo lá no projeto que a gente começou aqui juntos no canal. Então, comenta aqui embaixo o que tu achou de eu explicar um pouco da história da arquitetura do Android e por que a gente hoje em dia já tem um posicionamento do Google a respeito desse assunto e que um dia ele não teve posicionamento, que isso causou vários problemas. Muitas das coisas que eu falei aqui hoje vocês vão ver em vagas de trabalho no mercado, vocês vão ver como requisitos que vocês têm que aprender para entrar no mercado. Então é legal para quem está começando agora entender o porquê que todas essas chuvas, né, essa sopa de letrinha tem acontecido nos últimos anos no desenvolvimento mobile, principalmente na plataforma Android. Então, se ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo e clicando no sininho, que é muito importante, porque durante a semana a gente faz algumas lives e eu não tenho conseguido me programar para fazer sempre no mesmo horário. Então, se tu quer ficar por dentro das lives, clica no sininho e aí tu recebe a notificação, certo? E aí tu vê ali se tu tem momento para assistir a live ou não, mas enfim, pelo menos tu vai receber a notificação. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.